Vamos lá. Olá, pessoal da Feira de Arte e Literatura do Colégio Dom Pedro. Eu sou o Matheus, esse aqui é o João, somos alunos do 8º ano B. E nós iremos apresentar um podcast para vocês sobre o livro Outro Olhar. Essa daqui é a capa do livro, que consta com as duas personagens principais. Que são Isadora e Ana Laura. Que também tem a Dona Júlia, que é a avó da Isadora, que nós iremos falar dela um pouco mais tarde. Bom, nossa opinião sobre o livro é que o livro é bom. É uma questão diferente tratada no livro. é um assunto que você não vê em todo livro, assim. Tipo, não é um dos melhores livros que a gente já leu. Mas porém, entra no top 3 aí. Entra num top 3. É um livro bom. Eu acho que o livro, ele é um livro bom, para você ler com a sua família. Você ali, pai ou mãe, ler com seu filho. E é um livro bom, ele é curto, ele tem 138 páginas. 138 páginas de livro e aí as duas últimas é sobre a autora e essas coisas. Né? É interessante, é um livro bom para você ler. Sim, é um livro que você lê no fim de semana, se diverte ali. E é um livro interessante para você ler com a família. E o livro conta histórias de quem? Isadora e Ana Laura, que são apaixonados por Caio, um aluno novo do Rio de Janeiro, que veio junto com seu pai, que estava... Há motivos de trabalho. Também conta, tem várias partes no livro, uma grande parte até, falando sobre Dona Júlia, que é a avó de Isadora, que sofre do mal de Alzheimer. Isso é o tema que é muito pouco tratado nos livros. Realmente. E a gente pode ver que o Alzheimer está crescendo, né? O Alzheimer, para quem não sabe, que é uma perda de memória recente, que os neurônios de uma parte do seu cérebro começam a morrer, e aí você vai começando a perder as memórias, você só lembra do seu passado. E, inclusive, minha avó sofreu disso. Ela, infelizmente, faleceu, mas ela tinha um grau mais baixo do Alzheimer. Ela esquecia coisas recentes e ficava repetindo coisas, mas não era um grau tão grave. Triste. Porém, bom, onde a gente começa o livro, que é, bom, Ana Laura e Isadora são umas duas meninas da mesma sala que não gostam uma da outra, não se dão bem. Principalmente quando o Caio chega, né? Porque as duas ficam apaixonadas por ele e acabou. Elas já não se gostavam. Aí Caio chegou, as duas se apaixonaram. Aí que ferrou com toda a pouquíssima amizade que elas tinham. Exatamente. Cada uma tinha o seu círculo de amigos. A Isadora tinha um, a Ana Laura tinha outro. E eles ficavam trocando farpas assim. E isso aumentou bastante quando a Isadora começou a receber bilhetes falando sobre a separação de seus pais. Falando que a Isadora é tão chata que nem o pai dela aguentou. O pai dela que traiu a Maristela, que é a mãe dela, que traiu ela. E é um assunto bem delicado. Muitas pessoas acabam traindo. Eu não vejo sentido nisso. Para mim, o casamento é uma confirmação de que você vai ficar com essa pessoa. É um assunto complicado e eles aproveitam disso e mexem com a Isadora. Aí ela fica brava e inclusive elas começam a se bater no intervalo e vão pra coordenação. Fica bem feio o assunto. Um outro bilhete que a Isadora recebe é: Isadora, você é boba e mimada, nem suas amigas te aguentam. Vivem falando mal de você pelas costas e você nem percebe. Burra. Sempre aproveitando dos pontos fracos da menina. Mas você começa a perceber que quando essa inimizade acaba, é quando o Caio tá perto. As duas sempre tentam parecer outra pessoa quando estão perto do Caio. Porque elas não querem igual. Elas querem que o Caio veja só os lados bons dela. É que nem falam, a primeira impressão é que conta. Se um menino chegar e você já chegar, tipo, ele chegou na escola hoje. E aí você já vê chegar ele brigando, e tipo, né? Olha lá, e se você apontar um ponto fraco dele, ele vai saber que você não é uma pessoa legal. A primeira impressão é a que conta. Então elas querem parecer o mais legal possível pro Caio, quando elas não são daquele jeito. Elas fingem ser daquele jeito pro Caio falar,
essas daqui são legais, eu vou ficar mais com elas. E o Caio nem dá tanta bola assim. O É Caio, meio genérico. Infelizmente ele não é tão abordado assim no livro, ele é só pra história começar mesmo. Mas... Tanto que só se fala dele no começo do livro. O resto do livro ele é esquecido. E ele só não dá bola pra elas. Eles chamam ele pra ir pro cinema, aí quando ele realmente vai, ele só presta atenção no filme e vai embora. Então a gente vê que é um assunto que não vai pra frente. Ao contrário de quem? Dona Júlia. Dona Júlia já é um personagem bem mais trabalhado. Essa aqui que é a melhor personagem do livro, tá? Sim, sem dúvidas, a melhor personagem do livro. Isadora? Não. Ana Laura? Não. Dona Júlia. A história dela é muito boa em desenvolvimento, porque do começo até o final ela nem é tão abordada assim e mesmo assim acaba sendo mais desenvolvida que todos os outros personagens. Porque, bom, na minha opinião, o livro roda mais em torno da Dona Júlia do que das outras personagens. Exatamente. Porque mesmo ela sendo abordada menos do que a Isadora e a Ana Laura, ela ainda chega a ser mais abordada. Isso aí acaba sendo até um problema do livro. A protagonista tá... É menos abordada do que uma personagem secundária. Exatamente. Aí fica naquela confusão de qual personagem realmente é o protagonista. Mas você acaba que gosta bastante da Dona Júlia quando você lê o livro, porque ela é uma personagem interessante. Ela sofre de Alzheimer, esquece muito das coisas. Sim. E tem várias cenas legais dela. Uma cena legal dela é quando ela sai de casa para encontrar o marido dela. Quer dizer, é uma cena legal, mas também é triste. Exatamente. Ela sai de casa para encontrar o marido dela que já morreu. Aí ela vai para uma praça que ela encontrava ele e fica esperando lá até que a Maristela vai e encontra ela falando que tá procurando ela, que tava preocupada. Exatamente. A Maristela, a gente vai deixar a Dona Júlia de lado um pouco para falar da Maristela, porque ela, na metade do livro, assim, começa a aparecer bastante. É uma coisa interessante que a Maristela é uma personagem que representa mais a realidade. Ela representa muito mulheres brasileiras, não sei. Sim. A Maristela, na minha opinião, ela serve pra tipo, dar um toque de realidade no Exatamente, livro. Porque ela é uma mãe solteira, porque o marido dela traiu ela. E ela tem que cuidar dos 2 filhos, Isadora e Felipinho, que é o irmão da Isadora. Cuidar da Dona Júlia, que tem Alzheimer, e mal sobra tempo pra ela pintar a unha, fazer um corte de cabelo legal. Então, tipo, ela se preocupa tanto com as pessoas, com essas outras pessoas, que acaba não sobrando tempo pra ela se preocupar com ela mesma. Inclusive os irmãos dela, o Clodoaldo e o Carlos, não ajudam em nada. Eles dão apoio financeiro pra ela, pra cuidar da Dona Júlia. Toma aqui um dinheiro pra você cuidar da nossa mãe, mas eu não vou poder ir aí cuidar dela, nem ela vai poder vir aqui porque eu trabalho, amanhã eu vou ver jogo de futebol, entendeu? Exatamente, uma coisa... Eu tenho certeza que muitas mulheres passam por isso, é realmente complicado você ter que lidar com uma situação dessas. Mas conforme o livro vai passando, você descobre que Felipinho, irmão de Isadora, ele é bem compreensivo em relação a isso, porque ele acaba Ao contrário de Isadora. Exatamente, porque ele conversa muito com a mãe dele, dá apoio emocional para ela quando ela tá triste e cuida da Dona Júlia quando a Maristela não tá. Enquanto a Isadora é mais relutante a essa situação, ela não gosta tanto assim da Dona Júlia porque ela tem vergonha das outras pessoas sendo amigas dela, julgarem ela porque a avó dela tem Alzheimer. Ficar caçoando. Mas eu acho que isso aí é um medo em vão, porque... Não se tem que ter vergonha. É um membro da sua família. Não importa o que os outros vão pensar. Exatamente. Se a outra pessoa não gosta disso, o problema é dela. Se você está feliz com o que você tem, ninguém vai te tirar isso. Sim. E agora, voltando para Dona Júlia, a gente pode ver a participação dela. Desde o começo do livro, assim, nem parece que ela vai ser tão importante. Mas quanto mais vai avançando, você percebe que ela tem uma real importância no livro. Principalmente na cena do baú, que eu acho que esse cara aqui vai gostar de comentar sobre. Sim, a cena do baú é uma cena bem interessante, porque a Dona Júlia, ela sai do quarto dela pra ir fazer xixi, e quando ela volta, ela entra no quarto errado, que é o quarto da Isadora.
E lá a gente já consegue perceber várias coisas. A primeira é que a dona Júlia sabe que ela não tá no quarto dela, porque as paredes são azuis, ela percebeu que no armário tem adesivos de borboleta, de arco-íris, de nuvem. E não era o quarto dela, mas só que ao invés dela só sair do quarto e ir pro quarto dela, Ela pediu ajuda. ela entra em pânico. Ela começa a gritar, bater no armário, fica socorro, socorro, me tirem daqui. E aí? Todo mundo da casa chega, Felipinho, Maristela e Isadora. As três chegam lá. Dá pra ver que são 3 modos de compreensão. Que tem a Maristela, que já chega lá assustada, querendo saber o que aconteceu, abraça a dona Júlia e fica acalmando ela. Tem o Felipinho, que ele, tipo, é compreensível com a situação, mas também não fala nada. Ele só entra lá e ajuda elas. Ele dá um abraço, fala, não, tá tudo bem, vó, não, tá tudo bem, mas não se preocupa. E aí tem a Isadora, ignorante. Ela chega e... O que a avó tá fazendo aqui no meu quarto? Sabe, quando eu olhei, eu fiquei com raiva da Isadora. Sabe, me deu uma raiva, porque, pô, é a sua avó, ela tem Alzheimer. Você tem que se colocar no lugar dela. Tipo, ela só se perdeu, tá assustada. Mas isso contribui muito para a história dela também, porque depois da Maristela e do Felipinho saírem, ela tem um momento a sós com a avó, e aí a relação delas começa a melhorar, porque a dona Júlia mostra um baú que tem várias fotos, poemas, cartinhas que ela mandava pro Moacir, que atualmente é o esposo dela, falecido, mas antes era um namorado de escola dela. Sim. E ela começa a mostrar essas fotos, essas coisas pra Isadora, e aí ela começa a realmente entender o que a avó dela representava. Ela achava que a avó dela era só a avó dela, tinha Alzheimer, e ela esquecia de tudo e não tinha nada de especial nela. Mas ela foi perceber que ela tinha um emocional muito grande carregado com ela. Porque, como o João disse, na passagem que ela vai pro baile procurando o Moacir... Baile? Pra praça? Pra praça, pra ir pro baile com o Moacir. Ah, sim. Você percebe que ela guarda as coisas que ela sentiu naquele momento. Só que como ela não sabe que o Moacir morreu, ela fica esperando ele. Então, a partir daí, a dona Júlia começa a ser bem mais presente no livro. Sim. Ao contrário da Ana Laura. Porque depois disso, a Ana Laura só tem uma briguinha com a Isadora pela internet, na minha opinião, e acabou. só serve pra ser a rival da Isadora. E também ela só tem importância mais lá pro final. São os momentos que ela mais tem importância, são nas brigas com a Isadora e no final. Porque o resto ela não tem muita importância. Tipo, se você tentar encaixar a Ana Laura naquela cena, não dá. E você começa a perceber também que Ana Laura vai sendo apagada, enquanto isso outros personagens começam a aparecer cada vez mais. E um deles é o Nelson, o marido da Maristela, que depois de um dia de escola, busca a Isadora e o Felipinho para ter uma conversa e almoçar no restaurante. Isso daí já é mais lá pra página 113 do livro. É mais ou menos isso. Que trata no capítulo, na parte 21, capítulo 21, almoço. Que o Nelson, ele tem uma conversa com os filhos dele, sobre que ele tá namorando. Ele fala sobre a Vanessa, que é agora a amante dele, que ele está namorando com ela. E aí eles têm uma conversa e você percebe que a Isadora fica muito desconfortável com isso, sempre dando indiretas, tipo, ela fala, quando eu crescer você quer que eu vou lá, caso com alguém, me separo e fico com alguém novo? Ela começa a dar várias indiretas, você percebe que ela tá mais desconfortável com essa situação. Sim. E o Felipinho não, que o Felipinho, ele é o apoio moral do grupo, ele ajuda todo mundo. Então ele não fica tão impactado assim. Sim. Ele só pergunta, nossa, você tá namorando? É um diálogo importante para a história, mas eu acho que ainda assim a Dona Júlia tem uma participação muito boa na história. Sim.
Porque acaba que você imagina que as protagonistas são essas duas aqui, né? Mas Elas estão bem grandes no livro. acaba que é a Dona Júlia que tem mais participação que todas elas. E o final Se do a livro... capa fosse só a Dona Júlia com as duas, tipo, ali, ia ser, na minha opinião, melhor. É, porque acaba que você percebe que a Dona Júlia, o caminho que ela toma é para você entender o desfecho da situação com ela. Enquanto a Ana Laura não, ela não tem nenhuma situação, ela não tem problema. Ela só gosta do Caio e não gosta da Isadora. É. E agora, iniciando as considerações finais, eu acho que o livro trata muito bem dos assuntos, mas ele tem poucas páginas. Então eu acho que O livro poderia Ele ser tem- bem mais trabalhado. ele Poderia... tem 138 páginas, então você lendo ele assim, você gosta da história, mas acaba que algumas coisas ficam de lado. Você vê que no final, que inclusive é um plot twist Quer muito dizer, bom. 138 páginas começando na página 9. É, exatamente. Sem contar e contando as imagens. Uhum. Mas, então, o final, que tem um plot twist bom, você percebe que a história tem um desfecho ali, mas só para alguns personagens. Outros, tipo a Ana Laura, o Caio, o Felipinho até, você não consegue considerar que eles tiveram um final. Parece que eles só terminaram a história esquecidos e não tem nenhuma participação. A gente não pode contar mais do que isso, porque seria spoiler. Sim. Mas O máximo que a gente pode fazer é contar o poema verdade, da Dona é Júlia. o poema que aparece no capítulo do baú, que, ó, deixa Quer eu dizer, no falar capítulo nome. do baú não, é ele o baú de memórias. última página. Ó, baú de coisas antigas, na verdade, na página 120, capítulo 22. A Dona Júlia mostra para Isadora um poema que no final do livro, isso não é spoiler, tá bom? No final do livro, a Isadora cria um blog sobre todas as coisas que ela passou. E ela coloca o poema que a gente vai ler aqui. Eu vou pedir para você tomar a frente aí para... Vamos ler cada uma estrofe? Beleza. Quero um dia dizer aos meus netos que vivi um grande amor. Uma grande história de sonhos que abraçou o meu mundo, acendeu estrelas e tingiu o céu da minha boca. Quero um dia dizer aos meus netos que as rugas e as cicatrizes que eles veem são marcas pequenas e sem grandeza, porque a grandeza da vida está sempre no amor. Quero um dia dizer aos meus netos que eu vivi um grande amor. E só isso dizer, mas tudo isso dizer. Júlia. Júlia. É um poema bonito, um Sim. poema que é interessante, um poema que retrata realmente o que ela sentia pelo moço. Exatamente. Assim, é um bom jeito da gente terminar. Sim. Agora, vamos dar uma nota pro livro? Assim, de 0 a 10, eu vou começar agora. Sim. Eu acho que essa questão do desenvolvimento de personagens atrapalha um pouco a história, porque se o livro tivesse, assim, umas 50, 70 páginas a mais, ainda seria pouco, não seria maçante para ler e seria bem legal de ler, mas porque, eu acho o livro bom, tá? Eu vou dar um 8, eu vou dar um 8,5. Um 8,5 pro livro. Sim, é uma nota boa. Sua nota. A minha nota é, assim como você falou, o desenvolvimento dos personagens é uma coisa que atrapalha muito, porque, sabe, o livro retrata na capa que as protagonistas são elas, mas realmente não são elas. Sabe, a Isadora ainda tem mais protagonismo do que a Ana Laura. E a Dona Júlia tem mais protagonismo que as duas. Isso é uma coisa que tira pelo menos 1,5 ponto, na minha opinião. Então, e também outra, o livro, assim como você também disse, não é grande e nem pequeno. O bom dele é que Você consegue ler em um dia. exatamente 1 ou 2 dias no final de semana. Inclusive fica a recomendação aí. Sim. Todo mundo, inclusive a escola que recomenda esse livro, Ana Tereza e Lucy, beijão, que recomendaram esse livro pra gente pra fazer a prova, né? É um livro barato, se não me engano, tá entre 40 e 60 reais. R$ 58,20 na Amazon. Quase 60 reais, você consegue achar por 40, usado, ó, No sebo também você pode acabar achando. 38. Você acha ele em vários lugares, é um livro interessante para você ler para a família, eu recomendo. A Tânia Alexandre fez uma boa obra aqui,
Mas, por favor, sua nota pra gente encerrar? Bom, o livro não é um Harry Potter, mas não é um Ciranda Cirandinha, sabe, pelo tamanho dele. E eu digo, eu dou uma nota razoável, eu dou um 7,9. Por que 7,9? 7,9. Esse cara aqui deu 8,1, tá? Arredondamentos. Mas então, pra encerrar, por favor, sim. Pra encerrar... Não vai ter discurso, não. Então é isso. Falou, galerinha. Obrigado por ter assistido aqui. Obrigado por ter deixado nosso tempo para meu podcast. Obrigado ao Renan, que está aqui atrás da câmera, ajudando a gente. Obrigado ao Júnior, que deixou a gente fazer o projeto. E obrigado à Escola Dom Pedro. Por favor, veja os outros projetos. Eu não sei o que o sexto ano está fazendo, mas a Ana Teresa colocou um hype nele. O sétimo ano está fazendo RPG. O oitavo está tendo uma conversa com a Tânia. E o nono, não sei. Eu digo, a conversa com a Tânia, que deve estar rolando agora, ou já rolou, enquanto vocês estão ouvindo aqui, eu digo, olha... Pode ser, tá com uma expectativa bem grande para essa conversa, porque os alunos estão preparando 3 perguntas cada um para fazer para a Tânia. Do oitavo A e oitavo B. Oitavo A e oitavo B. Serão os 2 oitavos juntos fazendo perguntas para a Tânia. E, sabe, olha, vai ser um negócio legal. Ainda que vai ter uma surpresa no anfiteatro, hein? E você pode interagir também, você pode ir lá. O evento começou às 8 horas, acaba meio-dia. Aproveita aí, galerinha, e valeu, falou! Divirtam-se, hein?